Deu a todos, uns pela água, outros pelo fogo. E agora a parte que nos interessa a nós. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Filho do Homem é o título profético usado pelo profeta Daniel para se referir a Jesus. E Jesus diz dele mesmo: assim serão os dias quando eu voltar. Então, quando nós lemos esta passagem, nós temos que primeiro ler o que cá está. E o que cá está, eu acho que ninguém diria que tem algo de errado. Comer, beber, casar-se, trabalhar, construir, ok? É uma vida, deste ponto de vista, normal. Normal. E eu acho que este ponto de vista que Jesus está a trazer era o ponto de vista das pessoas. Para eles tudo estava normal. Eles eram completamente indiferentes àquilo que Deus dizia, mas achavam que era normal. E tanto num caso como noutro, tanto no dilúvio como quando caiu o fogo do céu para Sodoma e Gomorra, a perspectiva de Deus não era essa. Caso contrário, não tinha mandado o dilúvio e não tinha mandado o fogo do céu. Mas para eles a vida estava totalmente normal. Comiam, bebiam, casavam-se e voltavam-se a casar. É o que significa casavam-se e davam-se em casamento. Casa aqui, casa ali, casa acolá, casa... ok? Tudo normal. Compravam, vendiam. Agora, se Jesus está a dizer que nos seus dias será como os dias de Noé, ou nos dias em que ele voltar, será como dias de Noé e de Ló, nós temos, ou devemos, ir à Bíblia e perceber como é que eram os dias de Noé segundo a perspectiva de Deus. Já vimos que segundo a perspectiva dos homens, está tudo normal, fazemos a nossa vida, não há problema. E vão ser todos surpreendidos, como foram nos dias de Noé. Mas a Bíblia diz em Gênesis 6, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5, faz o relato de como é que era a terra realmente, aos olhos de Deus, antes do dilúvio. Antes que Deus mandasse as águas que destruíram toda a humanidade, toda a terra. Diz a Bíblia que a água se misturou com a terra. Encheu por completo. Este era o panorama. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Para os homens, eles tinham uma vida normal. Comiam, bebiam, casavam, trabalhavam. Está tudo bem. Isto é o dia a dia. Para Deus, Ele olhava para os homens e dizia: têm um coração mau, só pensam no mal continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Deus olhou para estes homens que acharam que não tinham nada de errado e pesou-lhe o coração. Disse: como é que é possível o que eu fiz estar neste estado? Como é que é possível? 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
terra estava corrompida. E diz a seguir, e encheu-se de violência. Estou no versículo 11. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Nós viemos da terra e Deus disse: vão voltar para a terra. Vamos saltar para o 17, do 13 para o 17, e diz: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra espiará. Significa morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Esta é a visão de Deus sobre os dias de Noé. O que lemos ao início, quando Jesus relatou, foi a visão dos homens sobre esses mesmos dias. O que é facto é que Jesus disse: quando eu voltar, será semelhante a estes dias. A questão não é só que o momento em que Jesus volta, a humanidade terá semelhanças com estes dias, mas também haverá um juízo semelhante a estes dias. No Noé veio o dilúvio, apenas sobreviveram 8 pessoas. Em Sodoma e Gomorra, porque Deus, depois de Noé, disse: eu nunca mais vou fazer a mesma coisa. Mesmo que o homem não seja fiel, a Bíblia diz, mesmo que o homem não seja fiel, Deus é fiel. Nunca mais vou destruir a humanidade desta maneira. Contudo, vou reservá-la para o fogo, diz o Pedro. Não vem água, vem fogo, meus amigos. E em Sodoma, Deus dá um exemplo do que é descer fogo do céu. A Soraya falou a semana passada, e bem, que é das coisas que mais me impressiona quando vou a Israel, quando vamos ao Mar Morto. O Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar está aqui. E o Mar Morto está aqui. Visto de cima, o Mar Morto chama-se Mar Morto porque lá não há peixe, derivado à sua densidade, por estar 400 metros abaixo do mar. Toda a volta é sal e enxofre. E a Bíblia diz, como disse a Soraya a semana passada, que antes daquilo ser assim, era um bosque tão frondoso, onde o Ló quis ir. Só que depois de cair fogo do céu, e aquilo é uma grande cratera, por isso é que estão 400 metros abaixo do mar, porque caiu fogo do céu. E lá agora não há nada, mas de antes havia. Então, Sodoma e Gomorra foi um pequeno exemplo do que acontecerá no futuro, diz o Pedro. A terra está guardada para o fogo. Vão purificar a terra pelo fogo. Depois em Apocalipse descreve esses eventos, que Deus queira que nenhum de nós esteja presente. O que eu quero dizer é que a semelhança vai ser na forma como a humanidade vivia e no juízo que Deus vai trazer. Então a maldade se multiplicou de tal forma que estava sobre toda a terra, diz Deus. Os pensamentos dos homens eram sempre maldade. Vimos com a Soraya a semana passada, eles queriam ter relações com os anjos. E quando não lhe deixaram ter relações com os anjos, Ló disse: toma aqui as minhas filhas. E eles disseram: as tuas filhas, nem pensar, nós vamos agarrar em ti, tu vais ver o que é que vamos fazer a ti, e vamos fazer pior a ti do que pensámos fazer aos anjos. Este é um nível de maldade destes homens. Encheu-se toda a terra de violência. Toda a carne estava corrompida. De tal forma que Deus diz que se arrependeu de ter feito o homem. Imagina como é que isto não estava. E hoje vamos dedicar o nosso tempo a 2 conceitos. O primeiro é a corrupção da humanidade e o segundo é a indiferença da humanidade.
Primeiro, com respeito à corrupção, vamos ler Gênesis 6, do 1 ao 4, ou seja, os versículos anteriores àqueles que lemos. Gênesis 6, do 1 ao 4. E começa assim. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, mais ou menos como estamos atualmente, temos a maior densidade populacional da história humana, são 8 mil milhões, é assim que somos? Alguém sabe estes números? Não. É 8 mil milhões? Ninguém sabe isto. Sim. Ou bilhões. É que eu confundo sempre os milhões com os bilhões. Eu sei que são 8. Bi, com B. Ok. Bi em português. Bilhões. Está bem? Estamos a chegar ao topo. Ok? E quem estuda a demografia da humanidade vê que, apesar dos europeus não termos muitos filhos... quantos? 1.000 milhões? Isso. 1.000 milhões de habitantes. Eu tinha 8 na minha cabeça. Ok? Bom, então vamos lá ver. Calma, não se percam. Os bilhões e os 1.000 milhões, eles, por isso é que eu confundo, porque confunde-se nos idiomas. Em inglês é billions, ok? Por isso é que eu estava aí com os bilhões perdidos. Mas é muita gente, diz o Eric. Ok? É muita gente. E, nesta altura, também havia muita gente. Diz claramente o texto, quando se começaram a multiplicar de grande maneira. Era muita gente. Lhe nasceram filhas, e agora diz o versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, pois, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu quero esta. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão como 120 anos. Havia naqueles dias, imaginem comigo, alguém já viu o Senhor dos Anéis? Pronto. Eu, quando leio esta parte, penso em algo mais ou menos parecido. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, delas geraram filhos, estes eram valentes que houve na antiguidade. Homens de grande fama. E aqui podemos deduzir que são aqueles que a gente vai ouvindo, o Aquiles, o Hércules, enfim, em todas as outras culturas. Sabem que nas outras culturas há imensos relatos do dilúvio. Na cultura babilónica, noutras culturas, há sempre um relato de um dilúvio. Coisa que as pessoas pegam para dizer a Bíblia imitou essas culturas. Mas o que eu tenho para vos dizer é que é ao contrário. Se isto foi um dilúvio que tocou toda a humanidade, a partir daí toda a gente conhece esta história e a foi contando de formas diferentes. Ou algumas culturas, acho que foi a babilónica, disseram que um peixe veio a visitar um casal que vinha um dilúvio e, efetivamente, deu cabo de toda a terra, menos daquela família. Então, se alguém começar a investigar estas coisas, que tenha sempre a Bíblia como prioridade. Ora, o que é importante frisar aqui neste texto? Os filhos de Deus são, no Antigo Testamento, os anjos. Quando na situação de Jó, quando Deus disse que se encontrou com os seus filhos e que Satanás veio lá ter, os seus filhos eram os anjos. Só no Novo Testamento é que as pessoas passam a ser chamadas filhos de Deus, do qual Jesus diz, vos dei o poder de serem feitos filhos de Deus, porque no Antigo Testamento, filho de Deus significa anjo. Mas se tu não soubesses isso e lesses a Bíblia em grego, a Septuaginta, tu ias ver que a palavra que lá está é ângelos. Mas se também não tiveres acesso à Septuaginta, tu podes deduzir
que um homem juntamente com uma mulher não ia gerar gigantes, nem homens com capacidades especiais. Ok? Portanto, vê do prisma que quiseres ver, o que é certo é que foi uma união, porque Deus disse ao homem, multiplicai-vos, mas disse entre homem e mulher, não entre homem e anjos. Homem e homem, isso não multiplica. Por mais que tentem, não dá para multiplicar. Ok? Então, sim, eram anjos que tiveram relações com as filhas dos homens, geraram estes seres que depois, no Antigo Testamento, continua a relatar que Israel, a sua função principal era matar os gigantes. Não sei se vocês se lembram. Matou a tribo dos Nefilins, a tribo dos Refaíns, a tribo dos... enfim. E diz que David finalmente terminou com todos os gigantes. Quando David matou Golias, que era um filho de um gigante, e mesmo assim já era alto e grande, diz a Bíblia que ele ainda tinha mais 4 irmãos, dos quais David se encarregou de lhes cortar a cabeça também e aniquilou esta gente. Mas hoje não vou falar muito dos gigantes, embora tenha a tendência, porque é um tema que para mim me resulta interessante. Quero me centrar mais na corrupção do ser humano do que nestas coisas. Está bem? Esta questão de os homens quererem ter relações com os anjos, aparentemente não é novo. Em Sodoma e Gomorra, a Soraya falou sobre isto. Diz o texto da Bíblia, deixa-nos conhecê-los. Ora, conhecê-los é a palavra hilasmos, não é dizer olá, tudo bem? Não, conhecer, como diz a Bíblia, e Adão conheceu a Eva, e Isaac conheceu a Rebeca. Conhecer é intimidade. Para alguns que dizem que têm que conhecer antes de casar, estão completamente baralhados do sistema. A Bíblia diz que conhecem-se na intimidade e depois de se conhecerem tornam-se uma só carne e são marido e mulher. É assim. Então estes homens queriam conhecer os anjos em Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, efetivamente os anjos conheceram as mulheres dos homens. E vou chamar a atenção para o versículo de Hebreus 13:4. Vamos ler na versão livro, porque é mais simples. Eu sei que para os homens casar-se e dar-se em casamento pode parecer totalmente normal, ter relações deste tipo totalmente normal, mas para Deus o casamento é algo santo, sagrado, importantíssimo. Diz assim em Hebreus, que o casamento seja por todos respeitado. Por todos respeitado. Nos dias de hoje, alguém respeita o casamento? Como muito dizem frases do género, isso é só um papel. Portanto, isso é tudo menos respeito. Seja por todos respeitado, mas não só o casamento. Assim como a fidelidade entre os esposos. O homem tem que ser fiel, a mulher tem que ser fiel. E a seguir vem a consequência da transgressão desta lei. Deus castigará sem falta os que se entregam à prostituição e cometem adultério. Isto é a imagem que Deus tem de uma sociedade de acordo com o seu plano. Isto é a palavra que Deus dá aos cristãos. Estamos no Novo Testamento. Respeitem o casamento. Respeitem a fidelidade uns com os outros. Uns com os outros? Cada um com o seu esposo. Ok? Depois do dilúvio, ou seja, está claro que Deus disse, já não aguento mais. O homem está completamente destravado. É uma corrupção total. Sempre pela questão da imundícia e da imoralidade sexual e da violência,
Só que depois do dilúvio, quando Deus decidiu começar tudo de novo, as sociedades tenderam à mesma corrupção, à mesma imoralidade e à mesma violência. E por isso é que Jesus vai voltar. E precisa de voltar. Porque o homem não consegue corrigir isto sozinho. Um exemplo de que uma sociedade se tornou semelhante à sociedade de Noé é a terra de Canaã. Canaã é a terra prometida por Deus ao seu povo. E toda a gente diz, a terra prometida, e Deus prometeu-me, e a terra prometida. Mas a terra prometida aos israelitas, ao povo de Deus, era uma terra cheia de imundícia, cheia de pecado, ao ponto de que Deus disse, eu prometi-vos a terra, mas com uma condição. Vocês vão lá entrar e expulsar toda aquela gente, assim. Ao ponto de quando tu lês o texto bíblico, se nos encolhe o coração, porque Deus diz, e se alguém tirar isto do contexto vai pensar outra coisa, mas Deus diz, matem homens, mulheres, crianças, toda a gente. E animais também. Obrigado, Ranel. Limpem tudo. Porquê? Porque a terra estava-se a corromper outra vez. A primeira coisa que dizem quando entram em Jericó, ou quando vão entrar em Jericó, é estas muralhas são enormes. Depois começam a dizer na terra de Canaã, há gigantes lá dentro. Tudo estava outra vez como estava no dilúvio. Mas vamos tirar a parte dos gigantes. Embora também seja algo importante. Diz assim em Levítico. Levítico vai dizer ao povo de Deus, por isso é que Deus disse destrói crianças, destrói tudo, porque não eram seres humanos como Deus os tinha criado. Eram pessoas que só pensavam no mal, no mal, no mal. Como a gente às vezes vê imagens aí na internet de infantários, que os infantários é ensinarem as crianças a matar seres humanos. Não veem umas crianças com umas faixas verdes na cabeça? E veem os miúdos pequeninos como armar uma arma, como desarmar uma arma, como matar este, como matar aquele. O que estão a formar, eles são crianças, mas o que estão a formar não são... Estão a formar um exército em que só vai pensar em matar. Matar. Eu não digo nomes. Digo nomes, ok? Quem viu, viu. Quem não viu, passamos à frente. Levítico 18, 2, 3. Quando Deus faz uma lei para os homens, de Deus para o seu povo, Ele diz assim a Moisés, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, Levítico 18, 2. Vamos passar para o 2. É isso. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito. Não fareis como os outros fazem, em que habitastes. Agora, nem fareis segundo as obras de Canaã, para onde vais. Nem o que viste, nem o que vais ver. Não fazes como os outros, fazes como eu te digo. Nem andareis nos seus estatutos, nas suas leis. Porquê? Trabalho para casa. Lê Levítico 18. Eu vou fazer aqui um resumo. E Deus começa a dizer as regras que o povo não podia fazer, porque os outros faziam o que Deus dizia não façam. Então, quando Deus diz neste texto, não ter relações sexuais com parentes próximos, inclui, não tenhas relações sexuais com a tua mãe, não tenhas relações sexuais com a mulher do teu pai, com a tua irmã, com a tua neta, com a tua tia, com a tua nora, com a tua cunhada, é porque as outras civilizações tinham. Certo? Ele diz, estes povos estão tão pervertidos que fazem isto. Vocês vão para lá,
Não o façam igual. Para Deus isto é abominação. Continua. Não tenham relações com pessoas da mesma família, mesmo, isto eu parafrasear, mesmo que não seja da tua direta. Significa... Não tenhas relações com a tua meia-irmã. Não tenhas relações com o filho da tua tia, que pode que não seja o outro teu tio. Mas Deus dizia, nem com pessoas relacionadas à tua família. Está só a falar da parte sexual. Não tenhas relações ao mesmo tempo com uma mãe e com uma filha. Que eu no Instagram salta-me com cada coisa, deve saltar também a vocês, imagino eu. Não é? Já vi malta, estou com a mãe, estou com a filha e tenho um filho que é neto e neto que é filho, e, enfim, uma coisa... Hã? Por isso não tens Instagram, exatamente. Mas tendo ou não tendo Instagram, eles não deixam de fazer o que estão a fazer. Não tenhas relações sexuais ao mesmo tempo com duas irmãs. Não são as tuas irmãs. São as irmãs entre elas. Não faças isso. Os outros fazem, tu não faças. Não tenhas relações com a mulher que está em menstruação. Nem com a mulher do teu próximo. Ainda bem, não é? Está claro. Não é tua mulher, é do próximo. Não tenhas relações com ela. Não tenhas relações com pessoas do mesmo sexo. Está lá escrito. Porque havia quem tivesse. Tudo isto que eu estou a relatar, que Deus diz ao povo, não faças, Ele disse claramente, não faças, porque onde tu vais é o que se faz. Assim estava a terra de Canaã. Não tenhas relações sexuais com animais, e a Bíblia é tão clara, tão específica, chega a dizer em Levítico, vocês vão ler, não tenhas relações com um animal fêmea, nem com um animal macho, que é para não haver dúvidas. Então, se Deus dizia, não tenhas relações sexuais com animais, é porque eles tinham com animais. No outro dia, acho que foi nas férias, vi uma imagem de um homem, passou nas notícias, nem foi no Instagram, que lá o pastor não sabia o que é que se passava com as cabras. E depois descobriu, claro, o homem, toda a santa noite, ia visitar uma cabra. É impressionante. Isto é impressionante, mas isto é real. Esta é a nossa sociedade. Já para não falar daqueles que se querem deitar com crianças, que também é real. Por isso é que querem sexualizar as nossas crianças, porque o seu objetivo é como também já noutras culturas, se ela deixa, ou se os pais deixam, é consentido. Não importa que eu tenha 65 anos e a menina tenha 8, estamos casados perante a lei. O que é que faz um animal de 60 anos com uma menina de 8? Ok? Só que isto, eu já não estou a descrever os dias de Noé, os dias de Canaã, eu estou a descrever os dias de 2025. Esse é que é o problema. E Deus disse, não façam isso. E claro, vocês aqui, se calhar, todos nós, nas situações mais extremas, ninguém está a achar que é normal alguém ir para a cama com um animal. Mas se calhar ir para a cama com duas mulheres já não é tão anormal para ti. Ou ir com a mãe e depois passar um ano ir com a filha. Ou sei lá, não faço ideia, escolho aqui a lista. Ou ter relações com menstruação, ou o que seja. Olhemos para a Bíblia e vejamos o que é santo e o que não é. O que não é, Deus, eu não sabia isto. Hoje o pastor disse uma coisa que eu não fazia ideia. Então, a partir de agora, não vou fazer. Porque está na Bíblia. Por certo, outras das coisas que estas gerações faziam, também está em Levítico, era que matavam os seus próprios filhos. Sacrificavam os seus filhos aos deuses. Ao deus Moloque.
que era passavam os seus filhos pelo fogo, significa assavam os seus filhos para agradar a Deus. Outras culturas mandavam os seus filhos lá dos montes, sacrificavam humanos para agradar a Deus. Falei a semana passada que esse era o pensamento antigo. Hoje em dia, a quantidade de abortos que se pratica é incalculável. Incalculável, quer dizer, os números, se forem à internet vão vê-los, mas é um negócio brutal. Eu vi há 5 anos uma reportagem que desapareceu, obviamente, de uma câmara oculta, e eu não sou facilmente impressionável com histórias, mas fiquei impressionado porque era... Vão-me cortar isto, de certeza, mas enfim. Era uma câmara oculta a falar com uma indústria farmacêutica e a perguntar quantos nados mortos queriam para aquele ano, porque eles têm uma cota para estabelecer de quantos abortos. E então era o técnico a dizer-lhe, olha, é assim, por favor, quando mandarem as cabeças, mandem com os olhos fechados, porque os meus técnicos impressionam-se de ver a cabeça com os olhos abertos. E dizia, nós temos que fazer o aborto com mais tempo, porque nós precisamos de espécimes mais desenvolvidos para poder trabalhar. Estas coisas não são novas. Os nazis, quando tu estudas a história dos nazis, eles faziam coisas do género. Vamos abrir o corpo do ser humano, pôr vidros lá dentro e fechar, só para ver o que é que acontece. Tipo ratos de laboratório, sabe aquilo que a gente faz aos ratinhos? Ok? Que atualmente, em Espanha, tu se matares um rato, cometes um crime. Ok? Matar um invertebrado, mas matar um ser humano não. E dizia bem a Soraya, chamam bom ao mau e mau ao bom. Enfim, tudo isto é a nossa bela sociedade desenvolvida. Também o Egito, dizem que é das sociedades mais desenvolvidas. Até hoje não sabemos como é que fizeram as pirâmides. São muito desenvolvidos, mas somos desenvolvidos para o mal. Maldade. E quando Deus diz nas suas leis, não faças isto, Ele não te quer chatear. Ele quer te proteger. Quer-te santo. Então, depois em Levítico, no final do versículo 30, Deus fecha esta noção. Claro, é que depois aparecem os iluminados que, lá está, a mim dá-me vontade, como dizia a minha avó, a minha outra avó, dá-lhe com um gato morto até ele miar. Porque há uns iluminados que dizem, bom, eu acho que o corpo é meu, as minhas regras, sim, mas também se ele nascer e não nascer como eu quero, também, se calhar, também posso acabar com a vida dele porque, olha, vou acabar com o sofrimento dele. E já há uns iluminados, dentro de uns governos, que acham que se pode matar, propõem, graças a Deus ainda não avançaram, propuseram isto em França. Da France. Eles são uns, enfim, são os iluminados, enfim. Que queria-se praticar o aborto até aos 9 meses. Ora, eu nasci com 6. Bem, alguns também me teriam dito logo, este aqui não presta, é melhor desligar já a máquina. Sim, disseram-me ontem. Aí eu disse, não faz mal. Disseram no hospital também? Boa, ainda bem que não desligaram a máquina. Deus desliga a máquina quando quiser. A gente diz estas coisas porque elas são tão absurdas, elas são tão desumanas. Só que, claro, o que a gente vê com o tempo é que elas foram avançando. Agora já são aceitos abortos e sacrifícios a Moloque. Eu já não sei as semanas que são em Espanha. Sei que em Espanha é mais do que aqui, porque tenho pessoas conhecidas e amigos que quando pensam em abortar dizem logo, vamos à Espanha. Porque a Portugal não podemos, mas em Espanha é legal. Vamos lá passar umas férias e já está, voltamos, está tudo ok. Esta podridão é a nossa sociedade.
A gente pode mascará-la do que for, com o ChatGPT, com o que quisermos. Mas a podridão, a corrupção da nossa sociedade é esta. Para nós, comemos, bebemos e tudo normal. Para Deus, Ele está até aqui. Ele diz, vou mandar fogo à terra. Sabem quando Deus destruiu Sodoma? O Senhor estava a pregar a semana passada e disse, leu o texto, Deus disse, eu ouvi o clamor contra Sodoma e Gomorra. E eu pensava, quem é que clamou? Porque os que lá estavam dentro foram todos dizimados. Então, para mim, quem clamou foram as cidades à volta. As pessoas que sofreram mal nas suas mãos não foram as pessoas de Sodoma e de Gomorra. As pessoas do mundo não clamam por Deus. Os cristãos que sofrem as atrocidades do mundo, sim, clamam. A esposa do Charlie clama o que sofreu. Não são os outros que festejam a morte dele. Então o clamor vem de pessoas que dizem, eu já não aguento mais esta podridão, e Deus ouve isso. As nossas sociedades abafam notícias, como nós temos visto, de violações na rua, e não se fala sobre os assuntos, mas Deus ouve. Deus ouve. E para nós ligamos a televisão e já está, mas Deus diz, como é que é possível? Deus ouve. E são 10 e 13 para uma rapariga. Deus vê. Esta é a nossa sociedade. Abre os olhos. Uma sociedade que é capaz de ver estas coisas e seguir para a frente como se não fosse nada. É normal. Depois andamos a discutir as etnias, as cores, o que a pessoa pensa, o que a pessoa não pensa. O que é que isso interessa? O que interessa é que é uma inocente que sofreu. Que é uma coisa que me irrita, é ver os jornalistas, enfim. Porque o que é que interessa debater ideias, formas de pensar, quando há um inocente a sofrer? Esta é a nossa sociedade. Estamos a discutir a política, o pensamento, as ideias, os ideais, e queremos lá saber das pessoas. Isto é Sodoma, isto é Gomorra, isto são os dias de Noé, isto está completamente corrompido. Levítico 18:30 diz, portanto, guardai o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram ante vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus dizia, esta maldade, esta perversão sexual, ela contamina a terra. Quando Caim matou Abel, Deus disse, o sangue do teu irmão clama desde a terra. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse a Adão, a terra é maldita por causa de ti. Porque a corrupção do pecado, ela corrompe tudo. E a terra está a ficar corrompida. E as pessoas estão a ficar divididas. E a solução continua a ser a mesma. Cristo. E não há outra. E agora vou entrar no segundo ponto, que é a indiferença. Corrupção, há como nos dias de Noé, há como nos dias de Sodoma. Mas o que havia também nestes dias era uma indiferença brutal perante a justiça divina. Nos dias de Noé havia, obviamente, uma atividade demoníaca nos homens e uma indiferença total dos homens a Deus. Quando digo atividade demoníaca, é se os anjos caídos entraram nas mulheres, podem imaginar. Quando Jesus chega em carne e osso, ele diz, eu vim desfazer as obras do diabo. E o seu ministério é centrado, entre muitas outras coisas, na expulsão de demónios. Porque há atividade demoníaca entre os homens. E uma sociedade, ela não se torna desta maneira se por trás não há atividade demoníaca. E todas estas atrocidades que outrora
estavam travadas, agora elas não param mais. Porque temos pessoas com carinho, idiotas, que têm umas ideias, isso significa um idiota, têm umas ideias que eu não sei onde vão buscar, não faço ideia, mas que tudo vale, desde que não seja Cristo. O único problema que esta sociedade tem é com Cristo. Porque Cristo nos põe entre a espada e a parede e faz como fez em Levítico. Não fazes isto. Não te deitas com o animal. Não te deitas com a tua mãe. Não. E já está. E as pessoas não querem ouvir não. Querem ser gatos, querem ser cães, querem ser parvos. Mas Deus não vai deixar isto como está. Não vai deixar isto como está. Agora, esta indiferença, diz em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, não contenderá, já lemos este versículo há pouco, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ora, Deus disse a Noé, eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. A terra está impossível. Só que como Deus é bom, é paciente, Ele disse, dou-vos 120 anos. Têm 120 anos, tu, Moisés, para preparares a arca e para pregares o Evangelho. Durante 120 anos, após decretar Deus o seu juízo, deu tempo aos homens, ou àquilo que seriam híbridos, o que seja, deu-lhes 120 anos. E o que nos mostra a Bíblia é que ninguém, além da família de Noé, quis saber. 120 anos, acham que é pouco? Deus não é paciente, porque as pessoas dizem, como é que um Deus bom pode derramar água e matar toda a gente? Expliquem lá, como é que um Deus bom pode fazer isso? Simples. Meus amigos, o caminho é este. Vocês só sabem é destruir-se, matar-se e derramar sangue inocente. Vou-vos dar 120 anos para se arrependerem. Quantos se arrependeram? 0. Acho que Deus é muito paciente e é justo. 1 de Pedro 3,20 diz assim, os quais noutro tempo foram rebeldes, está a falar dos tempos de Noé, quando a longanimidade de Deus, que significa quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Ora, o que o Pedro está a dizer é que Deus teve paciência, misericórdia, nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca. Mas o Pedro não vai dizer só que Noé preparava a arca. Vai dizer que Noé, também diz em 2 de Pedro, na outra carta, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram. Quando é que os anjos pecaram? Alguns dizem que foi quando se rebelaram com Satanás. Mas neste contexto, Pedro está a falar dos dias de Noé. Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
Ora, podemos pensar que Noé pregou 120 anos? Se Noé é o pregador da justiça, e antes do dilúvio as pessoas viviam mais do que 120 anos, não tenho tempo para explicar hoje porquê, mas já expliquei há 5 anos atrás. Podem ver no YouTube, promoção ao YouTube. Ok? Terá Noé pregado 120 anos, mas ninguém quis ouvir? Deus disse aos anjos que fizeram o que fizeram: eu já os enviei para os infernos. Porque corromperam os homens. Só Noé e sua família foram poupados para começar de novo. E o que vivemos hoje em dia na nossa sociedade é uma total indiferença ao Evangelho. Ao Evangelho. As pessoas simplesmente não querem saber. E se as pessoas não querem saber do Evangelho, que é aquilo que pela fé salva as pessoas, o que é que Deus tem que fazer? Quanto mais tem Deus que esperar? Mais 120 anos? Mais 1000? Mais 2000? Mais 3000? Se as pessoas não querem a Deus, o problema não está com Deus. Está nas pessoas. E Jesus é claríssimo. Ele diz: vocês não querem vir a mim porque amam mais as trevas do que a luz. E uma sociedade que está totalmente corrompida, ela não tem por onde se salvar porque é indiferente ao Evangelho. Totalmente indiferente. E é esta a sociedade em que nós vivemos. Vocês acham que é difícil pregar o Evangelho? Noé teve a mesma experiência. 120 anos sem uma única alma convertida. Qual foi a experiência de Jeremias? A mesma. De Ezequiel? A mesma. Nós é que pensamos que na nossa altura, agora, como é o tempo da graça, e é, porque muitos se convertem, que vai haver um grande avivamento, que toda a gente vai conhecer o Senhor quando Ele voltar. A Bíblia não diz que vai ser assim. Diz que o Evangelho vai ser pregado em todos os lugares. Não diz que todos se vão converter. No final dos tempos, quando a igreja já não estiver, diz a Bíblia que Deus vai enviar outra vez anjos, mas agora já não para trazerem juízo, senão para pregar o Evangelho. E pela primeira vez na história, os evangelistas vão ser anjos. E ainda assim, não vão querer todos arrepender-se. Então nós temos que fazer o que Noé fez, pregou o Evangelho, para que ninguém, quando estiver a ser julgado perante Deus, diga: é que eu não sabia, Deus. Comigo não foste justo. Vão ter que calar a boca e dizer: é verdade, eu fui um teimoso. Não quis ouvir. Não quis mudar a minha conduta. E como diz a Bíblia, todos vão ter que se calar. Não há desculpa para ninguém. Esta é a nossa sociedade. Uma sociedade indiferente ao Evangelho por completo, por causa da corrupção. Havia violência. A violência crescia. A imoralidade crescia. É o que acontece agora. A imoralidade se alastra. Mas a indiferença é, neste momento, o que predomina no nosso mundo. Uma indiferença total. Volto a dizer, o que se discute hoje são ideias, são políticas, são formas. Não nos importa de verdade as pessoas. De uma forma geral. Por isso é que o Tiago diz: se tu podes ajudar o teu irmão, ajuda-o, não ores só por ele. Porque a fé tem que ser verdadeira, ela tem que ser real, ela não pode ser teórica, senão vamos nos converter como estas sociedades que falam, como diz o outro, e não fazem nada. Não é? Como a Europa. Hoje estou como aqueles velhotes que parece que dispara para todo lado. Mas enfim. Querem ajudar a Ucrânia, e a Ucrânia, e a Ucrânia, e a Ucrânia. E quem é que manda para lá soldados? Da Europa. Mandam lá euros. E os ucranianos que se ajudem uns aos outros, se quiserem.
Pronto. Mandam euros, não mandam soldados. E dos nossos, quem é que quer ser soldado? Para ir morrer na Ucrânia. Porque somos todos teóricos. E sim, uma manifezinha, umas bandeiras. Estou com a Ucrânia, estou com a Palestina, estou com não sei o quê, estou com todos. Mas estou aqui, quietinho, sossegadinho, por favor. Porque somos uma sociedade de hipocrisia. De hipocrisia, completamente. Sabem o que é que fez Abraão quando quis libertar o Lote? Como disse a Soraya, meus amigos, 380 soldados, vamos lá buscá-lo, se faz favor. É assim. É assim. Mas nós não. Somos a sociedade moderna. Deus está farto. E quando tocam nas crianças, o que lhes vai vir em cima, quando Jesus disse, melhor era não terem nascido, pá. Era pôr uma mão ao pescoço e afundá-los. Jesus, eu não sei, hoje estou da equipa de Jesus. Porque tocar nas crianças, nenhum deles vai ficar impune. Com estas ideologias e estas políticas e estas perversidades nas crianças, Jesus diz que melhor era não terem nascido. As crianças são do Senhor. E o clamor das crianças, o clamor das mães, dos pais, Deus está a ouvir tudo isso. Diz Apocalipse que um dia as taças se encherão das orações dos santos. E Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Porque já não aguenta mais. Já chega. E Deus só está a aguentar, porque diz a Bíblia, Ele é paciente, porque Ele quer salvar os que faltam. E nós temos que nos aguentar neste mundo completamente pervertido. 2 de Pedro 3, versículo 3, vou terminar com este texto. Ou seja, perante uma sociedade assim, a solução continua a ser o regresso de Cristo. Não há outra solução. Não é com política que nós vamos limpar o mundo. Não é com política que nós vamos resolver as coisas. Claro que se tivéssemos melhores políticas, como disse o Paulo a Timóteo, teríamos uma vida mais sossegada. E até chega a dizer, ora, para teres uma vida mais sossegada. Nós queremos ter vidas sossegadas. Mas não é a política que vai salvar nada. Quando quiseram fazer Jesus rei, Jesus disse, olha, isso não é comigo. O meu reino não é daqui. Quando Pilatos enfrentou Jesus, tu não sabes que eu tenho autoridade. Jesus disse ao Pilatos, se eu quisesse, vinha uma legião de anjos agora mesmo para me defender. Mas eu não quero. Porque eu vou morrer por vocês. 2 de Pedro 3,3 diz, antes de mais, quero que se lembrem de que nos últimos dias haverá escarnecedores cheios de zombarias. Significa pessoas que gozam com vocês. Completamente. Andando segundo as suas próprias luxúrias. Que é isto que os identifica. Gozam, ridicularizam, mas são daqueles daquela lista que nós lemos, sabem? E argumentarão assim, ouve bem, diz o Pedro, que é feito da promessa de Jesus, que voltaria, porque tanto quanto se pode conhecer do passado, tudo permanece na mesma, dizem eles. Isto sempre foi assim. Comemos, bebemos, casamos, não casamos. Trabalhamos, construímos. A Soraya leu hoje. Diz o Tiago, não digam, vamos para ali fazer aquele negócio, vamos para aquela cidade. Digam, se Deus quiser, vamos. Pois se Deus não quiser, a nossa vida é como um sopro e terminou o assunto. Tudo permanece na mesma desde o princípio da criação. E agora diz o Pedro no versículo 5.
Mas esquecem-se. Mas nós não nos esquecemos. Esquecem-se eles voluntariamente deste facto. Significa, não lhes interessa lembrar. Esquecer voluntariamente. Este assunto não lhes interessa. Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. Muito tempo depois de, pela palavra de Deus, os céus existirem e a terra se ter separado da água e no meio da água subsistir. Significa, esquecem-se que Deus criou o mundo, separou as águas, fez a terra, fez tudo, mas não teve problemas nenhuns em voltar do início. Porque os homens não quiseram andar segundo a vontade de Deus. Versículo 7. E Deus, pela mesma palavra, mandou que a terra e os céus se conservassem para o fogo no dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Veem que aqui não há homens justos, porque a igreja já não vai estar. O fogo é para os homens ímpios. 8. E não se esqueçam disto, queridos irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para nós é que não. Nós temos aqui um problema, já dizemos, Senhor, até quando temos que aguentar estas coisas? Há vídeos que vejo na internet que só me apetece pegar no telefone e mandá-lo contra a parede. Não sei se isto vos acontece a vocês. Mas pronto, o que tenho que fazer é o que o Bruno está a dizer, é deixar a internet e já está. Mas as coisas continuam ao meu redor. Versículo 9. Ouçam bem. Ele não está a adiar a promessa do seu regresso. Leia outra vez. Ele não está a adiar a promessa do seu regresso. Ainda que para alguns assim pareça. Ou já não está a falar daqueles que não acreditam em Jesus, está a falar daqueles que acreditam em Jesus. Jesus não está a adiar o seu regresso, mesmo que nos pareça. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele só está, na sua infinita sabedoria, a dizer, aguentem um pouco mais, porque eu quero salvar estes. Aguentem mais um pouco. Vocês conseguem. Vocês têm o meu espírito. Vocês podem passar por tribulações e aguentar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Aguentem mais um pouco, como eu aguentei por vocês, porque eu quero salvar os que faltam. E nós aguentamos. Se o Senhor tem paciência, nós também temos que a ter. Então, se eu tenho vontade de partir o telefone, não parto o telefone. Se eu tenho vontade de desmembrar algumas pessoas, não desmembro. Antes, perdoo. Como falámos na sexta-feira. Perdoo e perdoo, que é super difícil em alguns casos. Mas é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. No caso dos dias de Noé, nem 120 anos foram suficientes para que as pessoas se arrependessem. Em sociedades como a nossa, onde, eu não sei se vocês estão atentos às notícias, no Nepal estão a mandar políticos pela janela. Estão a mandar políticos pelo rio abaixo. Epá, o mundo está, é assim, não sei, os dias de Sodoma parece uma brincadeira aquilo que está a acontecer ao nosso mundo. Temos países em que estão a querer prender políticos governados por políticos que deviam estar presos. É assim, é que não há ponta por onde se pegue pela nossa sociedade de 2025, ok? Não há ponta, não há ponta. Reparem, o que eu estou a tentar fazer, eu sei que são muitas coisas, mas o que eu estou a tentar fazer é trazer-vos para a realidade, porque algumas pessoas pensam que não é tão grave assim. Ora, se eu estou num país ou numa sociedade onde a justiça não é justa, onde a polícia não é segura, onde as escolas são, como mínimo, não sei como é que lhe dizer,
Centros de formação de crianças desgovernadas. Sei lá. Onde tudo aquilo que a sociedade preparou para que funcionasse corretamente, ela funciona ao contrário. Se calhar estamos a chegar ao ponto, como sociedade, que a única solução vai ser olhar mesmo para cima. Porque tudo aquilo que nós pensávamos que era, não é? Já para não falar daquelas teorias mais rebuscadas da conspiração e que a saúde é um negócio, que também é um negócio, mas, enfim, olhes para onde olhes. O mundo está corrompido. As pessoas não querem saber do teu bem-estar, querem saber o número que tu representas. Quando tu deixas o teu filho num colégio, onde tu pagas, um colégio privado, e tu pagas num colégio privado porque tu achas que é privado e vai ser melhor, e és um bom pai, por isso é que fazes isto. Eles olham para o teu menino e dizem, olha, como é que a gente vai tirar aqui mais dinheirinho aos pais? Porque é um número. E é assim. Enfim. O que vos quis demonstrar é que a sociedade está corrompida e está indiferente ao Evangelho. A única coisa que podia salvar a sociedade é o Evangelho. E ninguém quer ouvir. A razão pelas quais os jornalistas fazem mal o seu trabalho, neste caso com o Charlie Kirk, é porque lhes dá raiva o Evangelho. Dá-lhes ira o Evangelho. Porque se fosse falar de outra coisa qualquer, diziam, como é que é possível? Só que estamos a falar, e já não estou a falar de outros países, estou a falar em Portugal. Como eu ouvi jornalistas dizer, pois, mas ele defendia não sei o quê. Um jornalista dizer isto. Então, porque defendia uma coisa que tu não acreditas, merece um tiro na cabeça. É esta sociedade que a gente vive. Porque a ira é contra Deus. Não é contra nós. É contra Deus. Tudo o que representa Deus dá-lhes ira, dá-lhes raiva. E o que devia dar era temor. Temor. Vamos levantar-nos, vamos terminar com este versículo antes de comer o maravilhoso caril que anda por aí. Já cheira a caril. Diz Hebreus 11:7. A razão pela qual eles não acreditavam que ia chover, a Bíblia nos ensina em Gênesis, nunca tinha chovido antes. Nunca tinha chovido antes. Havia um vapor que regava toda a terra. Havia água, como diz o texto bíblico, em cima nos céus e água nos mares e nos rios. O que o texto bíblico diz quando caiu a água de Noé, que choveu durante 40 dias e 40 noites, diz, romperam-se as cataratas dos céus. Aquela capa d'água que havia em toda a terra, que permitia aos homens viver mais anos, porque estavam protegidos do sol. Sabem que o sol seca tudo. Seca as plantas. Viviam mais tempo. A partir do dilúvio, a Bíblia começa a mostrar que os homens já não viviam 900 anos. Cada vez viviam menos. Cada vez viviam menos. Cada vez viviam menos. Romperam-se as cataratas dos céus. Diz que durante 40 dias e 40 noites houve águas por todo o lugar. Durante um ano inteiro, Noé esteve dentro da arca com a sua família e com os animais que Deus quis resgatar. Diz segundo a sua espécie. Significa que lhes bastou pôr um casal de felinos. Um casal de mamíferos. Segundo a sua espécie. Durante um ano. Diz a Bíblia que a água, passados esses 40 dias, alcançou 7 metros acima das montanhas mais altas. Durante um ano. E apenas sobra Noé. Noé, que é justo para a sua geração, no final de toda esta mortandade, diz a Bíblia,
sai, começa uma vida nova, planta uma vinha e embebeda-se. Mostrando outra vez que a salvação não está nos homens. Não está em Noé. Está na arca. A arca significa a obra que Deus manda fazer para guardar os homens. Deus começa outra vez com Noé e dá-lhe a mesma ordem que deu a Adão e Eva. Noé, multipliquem-se. Disse, eu nunca mais vou fazer o mesmo, Noé, por amor a ti. Mas a salvação não está em nenhum homem, continua a estar em Cristo. Embora Hebreus 11:7 diga, pela fé, Noé, divinamente avisado. A igreja está avisada pelo Espírito Santo que Jesus vai voltar. Divinamente avisado. Por isso eu comecei a pregação por dizer, fiel no pouco. Fiel no pouco. Se é para prestar culto ao Senhor, prestemos culto ao Senhor. Se é para estar aqui, estejamos em ordem. Fiel no pouco. Cheguemos mais cedo. Estejamos presentes. Fiel no pouco. Porque Deus avisou. Das coisas que ainda não se viam, foi com Noé desta maneira. Talvez ninguém tivesse acreditado em Noé porque nunca choveu. Como que vai cair água da terra, do céu, não é? Como? Vais construir uma arca desse tamanho para quê? Para pôr aonde? Nunca aconteceu. A humanidade nunca viu Cristo descer dos céus. Diz Atos, porque é que vocês estão surpreendidos de me ver subir aos céus se eu vou voltar da mesma maneira? Diz a Bíblia, um dia todo o olho verá, toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará perante Cristo. Esse dia ainda não aconteceu, mas esse dia vai chegar. Ninguém o viu, ninguém acredita. Estamos como nos dias de Noé. E Noé temeu. O temor do Senhor é o que falta a esta geração. Nós estamos sempre a pensar em estratégias evangelísticas, a fazer coisas na rua, a fazer coisas em casa, como é que apresento o Evangelho, como é que digo. E bem, porque essa é a nossa função como igreja. Mas o que falta às pessoas é temor de Deus. Deus vai julgar a maldade. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Deus condenou o mundo porque lhe deu a solução e o mundo não quis. O que o texto diz é, havia uma arca. Havia uma arca que, se o homem fosse diferente, se calhar Deus, em vez de o encher de animais, tinha enchido de toda a humanidade. Só que o problema não eram os animais. Era a maldade dos homens que estraga tudo e todos, toda a terra. Deus condenou o mundo. E pela fé de Noé, Deus salvou a sua família. Para poder começar de novo. E nós devemos procurar ser melhores exemplos para a nossa família. Para os nossos filhos. Principalmente para os nossos filhos. O Ló não conseguiu tirar os seus genros de Sodoma. Tirou só as suas filhas. As filhas já estavam num estado tal, como partilhou a Soraya, que se quiseram deitar com o seu pai. Nós não nos podemos dar ao luxo de que os nossos filhos estejam connosco. E o que esteja dentro do coração dos nossos filhos é Egito, é Canaã, é mundo. E isso é um trabalho muito difícil como pais. Porque pensamos que é só trazê-los a este lugar. E não é. É
bom que os traigamos a este lugar. Hoje temos aí, por exemplo, a Giovana, que veio sozinha, veio sem os pais. Os pais não podem estar. Estão a arrancar o seu projeto. Vieram cá deixar a sua filha. E dissemos, claro que ela pode vir, é bem-vinda. Mas também lhes dissemos, mas lembrem-se, isto tem que ser uma exceção. Não que ela venha, mas que vocês ocupem o domingo. Têm que marcar as pautas, têm que marcar a prioridade. Organizem-se, arranquem, mas guardem o primeiro. Porque caso contrário, os nossos filhos vão estar cheios do mundo. E quando vocês me veem aí insistir uma e outra vez, e vai para a frente, e vai para trás, e vai para a frente, é porque eu lhes digo, o que é que estão a fazer sentados? O que é que estão a fazer sentados? De pé. Estamos a adorar o Senhor. Quando os vejo a adorar o Senhor assim, dá-me Então sento-me com eles e digo como disse hoje, Deus disse-me que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tu estás na minha casa. Tu serves ao Senhor. Porque é importante. Porque é adorar ao Senhor. Ah, mas eu tenho xixi, eu tenho... É depois, é importante. Se nós não tivermos esta capacidade com os nossos filhos, nas coisas mais simples, se nós não tivermos a capacidade para lhes dizer o que é importante, o mundo vai comê-los por dentro. Porque Satanás tem o Egito preparado, tem Canaã preparado. E nós vemos que muitos se perdem. Porque os pais, como disse a Soraya, não somos fanáticos. Com esta questão do, na minha igreja eram muito estritos e agora eu também não quero que eles vão para o outro lado. Mas qual lado? Só há um lado, é Cristo. Depois se pões saia ou pões calças, ou isso não tem nada a ver. Tu tens que ser super firme, temos que ser super firmes com os nossos filhos. E dói-me os pés, por isso não me levanto. O que me importa que te doe aos pés. A Jesus doeu-lhe mais na cruz. Pões-te de pé. E assim, com os meus eu faço assim. E acredita que eu amo os meus filhos com todo o coração. Isto não é falta de amor. Isto é dizer-lhes, é importante. E vou ter que repetir, sabem quantas vezes? Milhares. Porque digo isto hoje e próximo domingo outra vez. Sentado. Porquê? Porque a carne está em todos. Então, família, vamos abrir os olhos para a sociedade em que vivemos e vamos tomar consciência que muito proximamente vamos olhar para os céus, de onde vem o nosso socorro, aqueles que clamam por socorro. Alguns dentro das nossas igrejas gostam do mundo que eu descrevi. Gostam muito. Esses nunca vão olhar para o céu pedir socorro. Esses ouviram o que eu disse e relativizaram no seu coração. Amam demasiado o mundo para algum dia sair dele. Esqueçam. Quem ama o mundo fica no mundo. E tem o seu desejo concretizado. Quem ama demasiado as coisas do mundo, Deus diz, tudo bem, fica. Porque a Soraya leu Tiago e diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Alguns de nós, mesmo ouvindo a palavra durante anos a fio, continuamos a amar mais o mundo. E por isso, para alguns de nós, a descrição final não é o que está nos nossos corações. O que vocês pensam sobre o vosso dia-a-dia é comemos, bebemos, trabalhamos, isto é tudo igual, preciso de dinheiro para as minhas coisas. E essa não é
graves, muito graves. Podem me ajudar, meninas? Vamos adorar ao Senhor. Vamos pôr o nosso coração, porque o Paulo dizia, com cânticos somos ensinados no Espírito.
Senhor, Tu és santo e nós queremos ser santos como Tu és santo. Nós queremos, Senhor, ver a Tua lei, os Teus mandamentos, a Tua vontade, o Teu projeto, que sempre se baseou na união entre o homem e a mulher, como projeto para as nossas vidas, o projeto que faz sentido defender, lutar, preservar, porque Tu dizes que o casamento ele deve ser respeitado por todos. Que no vosso leito não haja mácula. Senhor, guarda as nossas famílias como guardaste a de Noé. Guarda, Senhor, até os mais incrédulos. Não lhes pagues, Senhor, com justiça, senão com misericórdia. Deus diz que se senta no trono da misericórdia e que nós podemos encontrar oportuno socorro. Mas também nos diz que um dia se sentará no trono da justiça. Que um dia as copas da ira se derramarão sobre a terra a causa das orações dos santos, dos nossos irmãos, como diz o Pedro, que sofrem em todos os lugares. Dos nossos irmãos que são queimados vivos por não negarem a sua fé, que são decapitados, os seus filhos ficam carentes de Pai da terra. Que as vozes se erguem perguntando a Deus até quando temos que suportar a maldade da terra. E Deus diz: tenham um pouco de paciência, porque ainda faltam alguns. Mas eu vingarei as vossas vidas, eu vingarei a injustiça. E a justiça será trazida por Cristo à terra. E a terra está reservada para o fogo, para os ímpios, para aqueles que ouvem mensagens como esta e não lhes entra no coração um temor do Senhor. Deus diz: eu não atraso a minha promessa, eu estou à espera que te arrependas. Ele quer que todos procedam ao arrependimento, para que possamos entrar e ser chamados seus filhos. Queremos voltar a Ti, Senhor. Queremos voltar aos Teus braços, à Tua casa. Queremos voltar, Senhor, a ter reverência pelas Tuas coisas. Queremos ter o Teu temor, Senhor, que é o princípio da sabedoria. Graças, Deus, pelo dia que nos deste hoje, pelo dia de salvação, de graça, de misericórdia. Espero que tenham gostado da mensagem.